Alô, tribo ativa! Alô, você! Pensa num frio nesse Canadá. Vamos falar então sobre se reinventar. Vocês sabem que eu tenho uma vida inteirinha me reinventando, né? Sou brasileira e moro aqui nesse frio, nesse desafio. E digo para vocês que hoje o negócio tá de congelar os dedos aqui, viu? Então vamos falar sobre reinventar. Sobretudo, o que nos impede de reinventarmos. E eu vou dar muitas dicas mais para o meio do vídeo para frente. Eu vou passar umas dicas para vocês, sobretudo dicas econômicas, né? Da gente entrar nesse processo de se reinventando, né? De uma maneira que a parte econômica não pese tanto assim na nossa vida. Talvez o medo da mudança seja o teu medo de enfrentar o que vai vir lá fora. Quando a gente escuta um chamado e a gente sai em busca desse chamado, é um fato que a gente vai se curar, né? Que a gente está indo de ferida aberta. E acreditem em mim, as pessoas que vocês vão encontrar, elas vão ter um papel de arranhar mais ainda essa ferida, de sentar a unha nessa ferida, de fazer com que doa mais. Porque ninguém sai para um processo de cura sem não enfrentar a dor, né? Mas acreditem em mim também, não tem dor maior do que aquela que a gente sente no silêncio da gente, acomodada no mundo da gente e sem perspectiva que essa dor ela possa passar, né? Então, quando a gente se joga na estrada para ir buscar a resolução para isso, né? Colocar o corpo nos caminhos da autocura, numa jornada, né? De conhecimento e tudo, a gente tem que estar consciente de que o mundo que a gente vai encontrar lá fora são pessoas que vão servir para arranhar essa ferida, para fazer com que ela doa muito mais, né? Então, no meu caso, por exemplo, nesse tempo sabático que eu tive, né, para a cura da ferida materna que eu carregava há mais de 50 anos, para quem não sabe, né, eu tinha uma ferida materna que eu carregava há mais de 50 anos. Uma ferida que me impossibilitava, né, de desenvolver todo o meu potencial. E hoje eu sei que isso é verdade. Depois da cura a gente sabe o peso que era carregar isso. O que eu sofri para formar essa ferida materna? Eu convivi desde o meu nascimento, vamos dizer assim, até os meus 14 anos de idade, por aí, com uma mãe com traços fortíssimos de psicopatia e de um narcisismo crônico mesmo, doente. Então, a minha ferida, ela foi formada por isso. Então, como é que eu vou me curar? Me expondo a pessoas que tragam para mim uma representatividade dessa mãe, né? Pessoas que representam partes, né, dessa mãe, para desencadear os gatilhos que ela desencadeava em mim, para eu reviver agora na fase adulta o que eu vivi numa incapacidade muito grande quando eu era criança. Vocês estão me entendendo? Então, é inútil eu pensar que eu fosse sair e que fosse encontrar só berço quentinho para eu deitar, né? A minha ferida não foi formada num berço quentinho. Ela foi formada muito pelo contrário, num berço de espinho, né? Foi formada num berço de espinho, onde eu tive que sobreviver
onde eu tive que desenvolver habilidades para eu poder conseguir superar aquilo ali. E uma das minhas habilidades foi criar sentido. Então, era me dado uma coisa e eu criava um sentido novo para aquilo, né? Aquela mentirinha feliz, vamos dizer assim. Criar sentido é isso, é pegar uma coisa que é dado pra gente de uma maneira e a gente criar um outro sentido. Falar, não, isso não tá me acontecendo desse jeito, tá me acontecendo desse jeito, desse jeito, desse jeito. E de tanto eu criar essas histórias, elas foram acontecendo na minha vida. Porque lembrem vocês, tudo é co-criado pela gente primeiro. E depois a gente consegue ver. Depois a gente consegue se realizar, né? Dentro daquilo que a gente co-criou. Isso é para tudo, para tudo. Para a vida financeira, para a vida pessoal, para a vida social, para a carreira da gente, tudo. Tudo a gente cocria primeiro. A gente tem uma criação, né, dentro da cabeça da gente primeiro, para depois aquilo se tornar realidade. Porque tudo já existe no mundo. Vocês estão de acordo comigo? Tudo já existe no mundo. O mundo é lindo, o mundo é rico. A gente é que não tem capacidade de, às vezes, enfrentar, né? Quem viria enfrentar um frio desse? Né? Quem? É para poucos, mas eu digo, quem passa por isso não troca de vida com quem nunca passou por isso. Quem faz o caminho dos anjos, igual eu fiz, caminhando sozinha, no meio de boi brabos, cachorro brabos, cachorros amigos, né? No meio de lugares onde tinha onça, né? Onde tinha cobras perigosas e a gente passando e enfrentando. E o maior perigo que eu tinha, que eu tinha medo, era de mim mesma, era de me enfrentar, de ver que eu tinha tantos bichos dentro de mim e tantas coisas para eu poder ir enfrentando, né? Então, eu digo para vocês assim, não saia escutando um chamado se você pensar que vai para um berço de carinho, né? Sobretudo se a tua ferida ela é da infância, né? Se ela é uma ferida da infância, ela vai ter que ser curada com encontros que vão acontecer com pessoas que vão desencadear mais uma vez esses gatilhos, né? Trazer para vocês quase a mesma vivência que vocês tiveram. E isso vai ser muito doído, mas isso vai ser muito revelador e faz parte da jornada. Uma outra coisa que pode impedir a gente de sair escutando os nossos chamados é o medo de passar perrengue financeiro, né? Então, é o financeiro. Gente, eu já não tenho dinheiro agora. Como é que eu vou me jogar? Me jogar para quê? Me jogar num berço de espinho, me jogar sem dinheiro. Como é que vai ser? Bom, vamos falar um pouquinho disso. Como é que eu me organizo? A primeira coisa, eu estudei muito como viver abaixo do meu nível, né? Então, se eu posso viver aqui, eu vou viver 2 degraus para baixo. E eu aprendi isso com Natália Arcuri, né? Que fala muito de educação financeira. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Estou atravessando a rua aqui, então dá uma olhadinha aqui. Descer de nível. Então, baixei o meu nível, né? Só que eu não baixei 2 níveis, eu abaixei 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, né? Por quê? Porque eu me coloquei na jornada. Então, se eu tivesse que dormir num lugar que tivesse rato, como foi o caso, né? Acordar com um rato mordendo a minha mão, eu tinha que compor com aquilo ali. Porque, eu tinha dinheiro para ir para um hotel? Tinha, mas aonde que eu ia estar? Bem longe daquele projeto, né? Então, só coube a minha inteligência trabalhar com meus óleos essenciais, trabalhar com a minha inteligência, né? E tranquilamente conversando com a pessoa para ver o que poderia ser feito com aquilo ali.
dormi em lugares que tinha morcego. Então, à noite, eu tinha que pelear, como a gente fala em espanhol, né? Me pegar ali com os morcegos e tocar e espantar, mesma coisa. Os morcegos saíram e eu tive o espaço para mim, né? Então, foram muitas lutas, muitos perrengues. Teve lugar que eu cheguei que é inóspito, ninguém pode ficar ali, não tem condições de ficar ali dentro. No anfitrião, eu tô falando dos meus voluntariados que eu fui fazer. A pessoa não tinha condição psicológica nenhuma para receber, né? Muito pelo contrário, né? Mas lembrando vocês, eu fui ao encontro de pessoas que desencadeassem em mim, né? Os mesmos gatilhos que desencadeava a minha mãe. Então minha mãe nunca foi receptiva, nunca recebeu ninguém, né? O narcisista, sobretudo quando ele é megalomaníaco, como foi o caso de muitos lugares que eu passei, eu sou mais bonita, eu sou mais linda, eu sou maravilhoso, olha eu existo, só eu existo, o resto é mundo perdido e eu que brilho. Então, quer dizer, não era o caso da minha mãe, porque vocês sabem que tem vários tipos de narcisista, né? Esse que eu acabei de falar é o histriônico, megalomaníaco, né? A minha mãe era a narcisista oculta, né? Aquela vítima do mundo, né? E que te soca. Então, quer dizer, eu tinha dinheiro para me virar? Tinha. Mas por que eu tinha? Porque eu me preparei. Eu me preparei financeiramente. Eu baixei de nível, baixei o meu nível para viver bem abaixo do meu nível. Primeiramente, para não ofuscar muito as pessoas por onde eu ia passar, né? Porque se eu quisesse estar em contato com elas, eu teria que quase que ter como é que eu vou dizer assim? Se eu quisesse conviver com elas, eu não poderia demonstrar que eu estaria rejeitando o espaço delas. Porque quem estava ali para se curar era eu. Quem tinha consciência de que eu estava ali para me curar era eu. Então eu tive que baixar o meu nível. Lu, como é que você teve essa consciência de que você estava ali para se curar? Foi o processo. Eu só acreditei no processo. Eu me joguei e disse, o que vier para mim vai ser para eu observar, aprender a viver com isso, deixar para ver o tanto que isso vai me perturbar, tanto que isso vai causar ferida em mim, o tanto que vai descascar minha ferida, o tanto que vai doer, né? E depois eu vou arrumando, eu vou observando, eu vou analisando, não é mesmo? O que mais faz na vida um terapeuta é analisar, então se autoanalisar também não é difícil, né? Então foi isso, foi acreditar na jornada e baixar o meu nível financeiro. E Lu, como é que você se organizou assim para dizer assim, até onde você vai? Bom, eu coloquei um dinheiro numa conta, né? E disse assim, a hora que eu ver que estiver perto de acabar e num outro investimento eu coloquei o dinheiro da volta da viagem, né? E eu disse que a hora que chegasse naquele limite ali, então era a hora de eu voltar. E como eu fui baixando o meu nível assim nos meus estágios e tudo, deu para salvar bastante dinheiro também, né? Então não foi só uma cura da ferida, foi uma cura financeira também, né? Eu poder saber que eu posso viver bem abaixo do meu nível de vida, né? Saber que eu fiz o caminho dos anjos com essa mochila aqui, ó, nas costas, porque agora nós estamos indo para um ateliê, então tá cheio de comidinha por aqui, material e tudo. E onde eu só carregava o que eu podia carregar, o que eu ia precisar durante o meu dia, o que eu ia precisar durante o meu trajeto. Então, eu digo para vocês assim,
se colocar abaixo do que a gente está acostumado a viver faz com que a gente repense a vida diferentemente. Faça com que a gente olhe para as coisas e pense assim: tudo me tinha, mas eu não tinha nada. Na verdade, eu era uma pessoa que tinha tudo, meu apartamento super organizado, tudo muito bonito, um lugar, um oásis para receber as pessoas, mas eu estava ali sentada, corroendo uma dor que era de uma ferida materna, né? De cuidar dessas dores, né? Então, quando a gente quer escutar um chamado, eu deixo isso para vocês. Já vão baixando o nível de vocês. Sabe, o nível financeiro. Se é acostumado a viver aqui, vai baixando e vai sentindo. Porque, como eu disse para vocês, se a ferida de vocês, ela estava no meio de uma riqueza e tudo isso, é capaz que é isso que vocês vão sair para isso. Vai ser lá que vocês têm que se curar. Vocês vão encontrar pessoas nesse sentido. Nem todo mundo precisa ir para o meio do mato, né? Como eu fiz, né? Nem todo mundo precisa. Para mim, eu primeiro fui observando o tipo de personalidade que tinha as pessoas, porque eu sabia que elas iam desencadear em mim alguma coisa. E dito e feito. Pensou, aconteceu. E só foi cura. E eu só tenho que agradecer todas essas pessoas que eu encontrei. E, gente, vou contar um negócio pra vocês. Foi uma pessoa atrás do outro. Todas com traços assim, fortíssimos, sabe? Puxados pro narcisismo. E todo mundo cutucando a ferida daqui, dali, de lá pra cá. E eu pensava, lá, vamos ver no que vai dar, né? Na hora de se retirar, eu me retirava, né? E eu fui, assim, eu ia, como é que eu vou dizer? Não era que eu ia suportando. Eu ia vendo até onde eu ia aguentar aquilo ali, não suportar, aguentar sem que o meu emocional começasse a ficar perturbado. Enquanto eu estava tendo aquilo ali como um processo de cura, tendo uma análise sobre o que estava acontecendo, né? Sobre realmente a situação ali e a minha convivência com aquela pessoa, enquanto eu tinha isso na minha cabeça, estava indo, né? Porque eu sabia que eu tinha meu financeiro. De vários lugares, eu simplesmente chamava um táxi, eu chamava um Uber, eu ia pro hotel, tava de boa. Eu sabia que eu não tava ali como uma pessoa que não tinha capacidade de virar de ponta cabeça se preciso fosse, né? Mas que eu ia tomar o tempo para ver até onde essa pessoa ia conseguir cutucar minha ferida e até onde eu ia ver o fundo dessa ferida, né? Então, se preparem financeiramente para que vocês possam ter uma autonomia, porque quando vocês se jogam nesse espaço de cura, o que pode acontecer é que vocês vão encontrar, mas assim, é certeiro, pessoas que vão cutucar essa ferida. Mas Lu, só cutucou a ferida? Deixa eu falar, não. Eu encontrei pessoas para cura, mas no momento certo. No momento que eu decidi fazer uma constelação sistêmica, eu encontrei a pessoa certa. Mesmo assim, eu chego na casa da pessoa, a pessoa te rejeita. E eu digo, não, por aqui eu vou ficar em algum lugar, de alguma maneira, porque o que eu quero é a minha constelação. E realmente foi assim um dos mais lindos encontros que eu tive com um grupo de constelação, né? E foi acontecendo assim, sabe? Aquele bálsamozinho na ferida. Então vocês vão encontrar sim muitas pessoas que vão estar ali para botar um pouquinho de bálsamo naquela ferida. Mas não esperem que são todas as pessoas, vai ter o momento certo. E para isso também tem que ter o nosso dinheirinho. Então o meu dinheirinho, ele foi muito bem administrado para que eu comesse bem durante todo esse período, para que eu não abusasse de ninguém. Em lugar nenhum eu entrei
e eu saí dando prejuízo, vamos dizer assim, eu somei muito para essas pessoas. E para alguns lugares eu tive que somar e sumir, né? Somar e sumir, mas fazia parte da minha jornada, né? Então a gente vai encontrar sim muitas pessoas boas, mas vai ter que ter o dinheiro também para pagar. Então se preparem financeiramente, coloquem um dinheirinho lá, vão fazendo um projeto, né? Peguem aí, sei lá, um extra para fazer e fala assim, olha, esse dinheirinho vai ser para essa jornada que eu vou fazer para mim, né? Conta ali o dinheirinho, aplica bem aplicadinho e sai em busca da cura, porque vou dizer uma coisa para vocês, terapia ajuda muito, dependendo da ferida. Gente, a minha era um abissal, sabe, um abismo, a minha era imensa. Então eu me curei muito com terapia, investi muito dinheiro em terapia, mas posso dizer uma coisa para vocês. Fechou, a ferida fechou, tudo se fechou quando eu dei esse tempo para mim, escutei o chamado e fui para as montanhas da Mantiqueira caminhar sozinha nada, né? Eu e as duas pernas e o mochilão aqui, não é mesmo? Então eu fui ao encontro desse chamado. Então fica aí a dica para vocês que se não se prepararem financeiramente, isso vai impedir com que vocês se coloquem nessa jornada. Acho que conseguimos falar dos 2 maiores medos que a gente possa ter, né? Então, de ir ao encontro da gente mesmo, daquela pessoa ferida, levar aquela pessoa ferida para encontrar a cura, acho que é o maior medo. E o medo financeiro, né? Da gente não dar conta, de faltar dinheiro, né? No trajeto e tudo isso. Então, várias são as maneiras que a gente possa fazer para isso. Primeiro, ou se preparar financeiramente, como eu fiz, ou então tem muita gente que vai, né? Que não está preparado, que vai trabalhando, né? Na Europa mesmo tem muita gente que faz isso. Trabalha um pouco, viaja um pouco, trabalha outro pouco. Vai depender muito do que vai ser chamado para você. Dentro do que é chamado para você, você olha a possibilidade de repente, fazer dinheiro dentro disso daí, né? Mas no meu caso não era dinheiro, eu não fui buscar dinheiro. Eu fui realmente acelerar o meu processo de cura e me banhar e me jogar realmente no meio de pessoas que pudessem cutucar assim, profundamente a minha ferida, porque ela era muito profunda mesmo. Vou deixar para vocês o meu pedido para que vocês colaborem com esse canal. Ele tá pequeno ainda, mas ele vai ficar grandão. Senta o dedão no like aí, vai. Sabe o que eu penso? Eu penso que a gente teve tantos anos na nossa vida, televisão, onde nós éramos obrigados a escutar os comerciais, né? Que davam dinheiro, né? Para televisão fazer programa pra gente. Agora a gente tem, né? A possibilidade de ter o nosso próprio canal, de trabalhar para a gente mesmo, né? De poder oferecer para vocês conteúdo de graça, né? E a gente hoje só pode agradecer, né? Estimulando o algoritmo para poder trabalhar, para ajudar essas pessoas que estão produzindo conteúdo, não é mesmo? Então sente o dedão no like, se inscrevam no canal, por gentileza, e compartilhe com quem vocês queiram que talvez entenda como é que vai ser a jornada de vocês, ou para quem vocês queiram que saia para uma jornada. Muito agradecida.